Fala galera, hoje nós vamos falar de Celouricense 0, Porto 4. Vamos falar dessa goleada do Porto fora de casa. Claro que contra um time da quarta divisão, um time praticamente amador. Então vamos aqui ponderar os pontos positivos, pontos negativos, atuação. Falar também sobre a receita do jogo que vai ser doada para o Celouricense, dar minha opinião sobre isso. Enfim. O Porto começou com o seu tradicional 4-3-3, só que com o Cláudio Ramos no gol e não o Diogo Costa. Também nós tivemos fora Rodrigo Mora, William Gomes e Samu. O William Gomes e o Rodrigo Mora costumam ficar no banco, mas o Samu costuma ser titular e não reserva, né? Então ele botou o Denis Gu e achei interessante que ele botou o Borja Sainz de centroavante, né? Enfim. O Porto começou logo fazendo 1-0 com o Bednarek ali de cabeça. Só que eu acho, galera, que a atuação do Porto no primeiro tempo, frente a uma equipe realmente inferior do Celouricense, deveria ter feito muito mais. 1-0 ficou assim pouco. Claro que o Celouricense não fez absolutamente nada o jogo inteiro, mas deveria ter feito mais. E eu notei durante o jogo, né, até cheguei a comentar isso lá no chat. Eu entrei no chat da NS Sports lá que estava transmitindo o jogo. Porque, galera, tava muito chato o jogo. Então, eu observei, deixar Rodrigo Mora, William Gomes e Samu no banco faz com que o ataque não produza, né? Não produza essa palavra. Claro que dos que saíram, Gabri Veiga, sim, o Gabri Veiga é um ótimo jogador. Inclusive, esse é o único do que saiu para entrar o Rodrigo Mora. Não vou falar que não deveria mais. Por exemplo, Borja Sainz, uma contratação nova, é claro que tem que jogar. Só que eu acho que o Borja Sainz poderia ter feito mais por esse time desde que chegou. E o Denis Gu, ele é reserva do Samu e há muito tempo. E desde que ele sai, o Samu, e entra ele não faz absolutamente nada. Ele é completamente perdido em campo. Raramente o Denis Gu faz alguma coisa. Isso, como eu falei, isso explica porque o Porto ficou no 1-0 até as substituições ali por volta dos 60 minutos, quando entra Rodrigo Mora, William Gomes e Samu. Entrou os três de uma vez e eu falei, agora o Porto vai dar linha. E o Samu, galera, ele entrou nos 220, assim. O cara entrou com fome de gol e o cara meteu 3 gols em questão de um pouquinho mais de 10 minutos. E claro, com a participação do Rodrigo Mora, né, cobrando escanteio no segundo gol, e o William Gomes dando assistência no terceiro. Então, assim, ficou muito claro quem deve ser titular. E, claro, eu falei, o Rodrigo Mora e o Gabri Veiga, como eles são ótimos jogadores e eles acabam um sendo reserva do outro, tá? Rodrigo Mora ser banco, tudo bem. Agora, você deixar o William Gomes no Samu não é banco, tá? Ele só foi banco hoje, mas você deixar o William Gomes no banco e muitas vezes deixar o Borja Sainz em campo os 90 minutos, hoje não ficou os 90 minutos, mas eu estranho até o fato do Borja Sainz muitas vezes ficar os 90 minutos em campo e ele produz muito pouco. Só vocês olharem, o Borja Sainz ele faz muito pouco por esse time do Porto. E isso eu já venho notado, eu tentei ser mais ponderado, claro, porque ele está chegando agora, mas até agora, considerando que ele chegou em julho, já estamos quase em novembro, né? Então, considerando isso, ele já poderia ter feito mais, eu acho isso contra o Borja Sainz. Quanto à receita do jogo, né, agora que a gente já falamos aqui, né, o Porto realmente fez uma vitória muito digna do Porto, mas depois das substituições. Antes das substituições, o Porto não havia feito quase nada. Tava até chato o jogo e complicado. A gente fala assim, tá, a gente tá ganhando, mas a gente deveria estar fazendo muito mais. E aí, quando faz substituições, o Porto massacrou o Celouricense e garantiu a classificação. Aí sim, fazendo um jogo digno do Futebol Clube do Porto. Tá, então já falamos aqui 4-0. E quanto a essa coisa de doar a receita do jogo? Não é tão errado. Não é tão errado você ajudar um outro clube. Principalmente um clube tão necessitado quanto o Celouricense.
Mas você usar o dinheiro do torcedor para pagar as contas do seu Louricense, eu já não concordo. Se eles não têm dinheiro, eu acho que eles têm que ir atrás. Porque não é mixarias do Porto dando que eles vão melhorar. Tá? Inclusive, eu acho isso. Então, eu, sinceramente, eu acho essa atitude muito irresponsável. Não deveria pegar o dinheiro do torcedor e simplesmente dar como se fosse uma renda do seu Louricense. Se fosse talvez uma doação, eu acho que até é errado até falar assim, nossa, uma doação do Porto, galera. Acho que não seria tão absurdo, mas ainda assim seria porque é o dinheiro do Porto que vem do sócio, que vem do torcedor. Esse dinheiro ele não vem. Se você quer fazer uma doação, então você, dirigente, faça a doação. Nem você, Vilas Boas. Que eu te apoio, mas não. Mas a renda que o torcedor deixa vai pro torcedor, não vai pro clube, não é pro torcedor, desculpa. Vai pro clube. O torcedor paga para ir pro clube que ele torce, não para ir para outro clube. Então eu acho uma decisão irresponsável ter dado o dinheiro pro São Lourenço. Mas enfim, agora a promessa já foi pá, mas eu adoraria que ele não cumprisse essa promessa. Enfim, galera, grande vitória contra um time amador. Fizemos o que tínhamos que fazer, tá? Tem que golear um time desse. É claro que pode falar é soberba. Não, a gente está falando do Porto contra um time que jamais tinha enfrentado um time da primeira divisão. Tá? Então, fizemos obrigação. Como eu falei, pontei alguns problemas. Falei que o time só melhora com as substituições. Mas no final, o Porto fez um jogo digno de Porto. E é isso. Falou.